E tem aquela da viagem para Guatemala em 98. A gente estava em cima de um vulcão e estava passando o furacão Mitchell, que estava devastando a América Central. No ônibus, um monte de gente de Deus. Estava o apóstolo Aneusa Itioca, o Mike Shea. E de repente uma pessoa tem um ataque cardíaco no meio do nada. Fica aí que eu vou te contar essa história. Então, nos anos 90 estava acontecendo um avivamento no país Guatemala, que naquela época era o país do mundo com a maior concentração de cristãos nascidos de novo do mundo. E havia naquele país uma cidade chamada Almolonga, que ficava no cume de um vulcão. E essa cidade, à época, tinha mais de 95% de pessoas fiéis a Jesus, crentes em Jesus. E se juntou lá na Guatemala pessoas do mundo inteiro para ver o que Deus estava fazendo lá. E no determinado dia nós fomos até Almolonga, que ficava a cerca de 3 horas da cidade de Guatemala, em cima de um vulcão. E naqueles dias estava passando o furacão Mitchell, que se você procurar na internet você vai ver que foi um furacão muito destrutivo, talvez um dos 3 maiores furacões que passaram na região na história. E a gente estava subindo para Almolonga e nós estávamos em outubro. E Guatemala é um país muito influenciado pela cultura americana, então o Dia das Bruxas lá é muito forte. E nós tínhamos alguns americanos conosco, um deles era o profeta Mike Shea, e ele e mais um rapaz americano que se chamava Warren Shane Clark, eles se reuniram para orar e pedir perdão a Deus pelos pecados que a nação americana estava cometendo, exportando aquela cultura de trevas. A gente em cima do vulcão e o furacão passando. Fomos até Almolonga, foi um momento maravilhoso, mas muito difícil por causa das chuvas, da ventania. E quando estávamos voltando, eu estava em cima do motor do ônibus, não é? Lá na parte, no fundão do ônibus, sentado do lado do Mike Shea, e de repente uma pessoa perto de nós, olha que interessante, um pastor brasileiro, nos Estados Unidos, que estava na cidade de Boston, e esse homem começou a ter um ataque cardíaco, ele estava roxo, ele ia morrer. A gente estava a 1h30 de lugar nenhum, não é? E a gente não tinha o que fazer ali, se não fosse a intervenção de Deus. E aí começamos a orar e a falar alto, o apóstolo Aneusa ficou sabendo da situação e começou a vir caminhando para trás. Ela sempre senta na frente, no primeiro banco do ônibus, do avião, de qualquer lugar. E quando ela estava vindo, estava do lado dela uma amada nossa que dorme no Senhor, a Lilian Latorraca. E ela lá da frente, ela ficou atrás, né, se virou no banco onde ela estava, e ela olhou, e ela gritou assim: Neuza, tem uma seta no peito desse homem. Gente, era uma guerra espiritual terrível que estava acontecendo. Eu sei que do meu lado eu vi isso acontecer. A apóstola Neuza colocou a mão no peito daquele homem que estava roxo, como se tivesse para arrancar a tal da seta que estava no peito dele. E quando ela puxou, gente, a cor do homem começou a voltar. Era um pastor, um irmão nosso. E o Mike, percebendo o que estava acontecendo, aquele homem começou a rir, veio uma unção de riso sobre ele. O Mike colocou a mão nele e começou a liberar aquela unção para as outras pessoas. Daí a pouquinho, todo mundo estava gargalhando, rindo, glorificando a Deus, orando em línguas. E o ônibus começou a chacoalhar. Como foi nossa surpresa quando eu olhei para frente, o motorista do ônibus, numa serra assim, ó, em cima de um vulcão. Ele estava com as 2 mãos para cima, glorificando a Jesus. A gente, pega aí a direção do ônibus. Que extraordinário poder viver momentos assim com o nosso Deus, com o seu poder, com a sua glória. Essa é mais uma das crônicas do reino. Que Deus te abençoe.